Olá, meus queridos jovens da Igreja de Riacho Grande, aqui é o pastor Eleazar, do canal Fala Sério Pastor. Eu recebi o convite para estar com vocês, para trazer uma palestra, uma mensagem para vocês acerca do remanescente, neste nosso encontro aí, o Desperta. E eu fiquei muito feliz pelo convite, já agradeço de antemão a Elisa que nos convidou para estarmos juntos. É Elisa Toffoli, acertei? Tomara que sim. Muito bem. Quando eu ouvi acerca do tema, não é? O remanescente, eu disse, rapaz, esse tema é muito interessante. Porque Deus sempre teve um remanescente ao longo da história. E exatamente o tema que ela me solicitou foi que eu analisasse o remanescente desde Adão até a volta de Cristo. Eu disse, pronto, ótimo, excelente tema para nós explorarmos, para nós estudarmos e nesta data tão especial para nós que somos adventistas do sétimo dia, esse final de semana aí que adentra o 22 de outubro, nos traz à memória uma data importante para nós, a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo, vindo à tona este povo remanescente que vai resgatar verdades até então perdidas, deixadas de lado. Então eu me alegro muito pelo convite, espero que seja uma bênção para você a mensagem de hoje, tá bom? Nós vamos começar fazendo uma oração pedindo a Deus que nos ilumine, que nos encaminhe neste nosso encontro. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor e sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos orientando. E agora que nós vamos estudar sobre a Tua Palavra e vamos falar um pouco sobre o remanescente, que o Senhor possa abrir a nossa mente para compreendermos este assunto em nome de Jesus. Amém. Puxa vida, meus queridos, nós vamos então ler um texto que está no livro de Apocalipse. Esse texto é muitíssimo conhecido, Apocalipse, no capítulo 12, que fala ali acerca do remanescente e a perseguição sofrida pelo remanescente. Apocalipse, capítulo 12, você conhece o verso 17 que diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui nós temos o dragão irado, indo fazer guerra contra o restante, os descendentes, né, da mulher. O restante, ou seja, aquele resto. E aí nós temos então essa expressão remanescente, é o resto, o restante da descendência da mulher. Eles têm uma característica muito importante. Característica esta que foi preservada desde os primeiros habitantes da terra. Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E aí nós vamos então passear um pouquinho pela Bíblia para a gente então fazer esta análise de quantos remanescentes nós tivemos, ou quem sabe quais foram os principais remanescentes. Tem um estudo que está no meu canal, o canal Fala Sério Pastor. Foi desenvolvido pelo pastor Gilberto Tais. É um estudo muito interessante, onde ele aponta os 7 remanescentes na história da Terra. E isso foi desenvolvido em uma sequência aí de 3 ou 4 estudos, 3 ou 4 vídeos. Eu não vou fazer com a mesma ênfase do pastor Gilberto, mas eu queria analisar com vocês, portanto, os remanescentes ao longo da história. Quando você chega logo no livro de Gênesis, e ali nós temos a queda do ser humano, Adão e Eva caem em pecado, você já vai perceber uma nítida separação entre o grupo que serve a Deus e o grupo que não serve. Você vai perceber uma distinção muito clara entre Caim e Abel, entre Caim e os descendentes de Sete. Quando você observa o comportamento de Caim, é um comportamento irascível, um comportamento rebelde, de oposição a Deus. Quando Deus pede algo para Caim, Caim oferece exatamente o contrário daquilo que Deus pediu. Abel, entretanto, é um jovem obediente, é um jovem que procura fazer aquilo que Deus pede, calmo, e parece ser aquele menino bom, não é? Abel é um menino bom que está ali para obedecer, para fazer a vontade de Deus. Você conhece bem a história, eu não vou detalhar para você. Os resultados, o desfecho dessa história foi terrível. Caim, por inveja, por ódio, enfim,
a situação ficou assim insustentável a ponto dele matar o seu irmão. Caim estava chateado porque Deus havia rejeitado a sua oferenda, que era de frutas, e Deus havia pedido o cordeiro. Abel, entretanto, ofereceu o cordeiro que Deus havia solicitado, sendo, portanto, assassinado por Caim. E aí, então, nós não temos a descendência de Abel, que já nitidamente parecia ser o remanescente, sabe? Os descendentes de Abel seriam possivelmente os filhos de Deus em obediência, que fariam a sua vontade. Mas a semente de Abel foi cortada da terra antes que ele tivesse filhos. E a semente, então, dos filhos de Deus é desenvolvida a partir de Sete. Sete, que foi um descendente também de Adão, um filho que nasceu ali após a morte de Abel. E é muito interessante que quando nós chegamos na genealogia, eu gosto muito das genealogias. As genealogias de Gênesis são fantásticas. E quando a gente chega aqui nas genealogias, no capítulo 5, vai falando que Adão teve filhos e filhas, e aí ele teve um filho chamado Sete, que foi a sua imagem, a sua semelhança, muito parecido com Adão, o filho dele chamado Sete. E aí então, no verso 6 do capítulo 5, diz: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 800 anos, e todos os dias de Sete foram 912 anos, e etc. E aí no verso 9 diz assim: Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu 815 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Aqui você vai tendo as genealogias, os filhos, não é? Os descendentes de Adão. E aí eu acho muitíssimo interessante que quando chega ali na época de Matusalém, de Enoque, diz que Enoque ele andava com Deus. É muito interessante a expressão aqui, o andar com Deus, porque essa expressão, ela no hebraico é o verbo halar, que quer dizer andar, e no hebraico nós temos os troncos verbais, né? Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma maneira simples para vocês entenderem. No hebraico nós temos 7 troncos principais, a forma básica, que é o cal, aí você tem formas intensivas, passivas, reflexivas. Então, por exemplo, no intensivo ativo, se tem o verbo catalo, que é o verbo matar, no cal é matar. Mas se for no piel, que é o intensivo ativo, é um tronco verbal da língua hebraica, não é mais matar, é assassinar. É o mesmo verbo, mas ele é intensivo ativo. E aí você tem o hitpael, que é o intensivo reflexivo. É bem interessante, porque a ideia é de que ele é tão intenso quanto o piel, é tão forte, mas é reflexivo. As ações, elas são praticadas e são sofridas por aquele que pratica. Então diz que Enoque ele andava com Deus, mas está no hitpael, é intensivo ativo. O mesmo verbo, inclusive, usado para Noé. Ele andava com Deus de maneira muito forte, muito intensa, e isso se refletia na sua própria vida. Então a gente tem aqui uma descendência dos filhos de Adão. Ele viveu, Adão teve Sete, depois de Sete teve Enos, e aí depois de Enos veio Cainã, depois de Cainã veio Maalalel, depois veio Jared, e aí vem Matusalém, Enoque, depois Matusalém. A genealogia dele é impressionante. Mas quando você vai no final do capítulo 4, o capítulo 4 descreve a descendência de Caim. Os homens que eram maus, você vai ter ali, por exemplo, Lameque, não o pai de Noé, o outro, o descendente de Caim, que era um homem de um coração muito mau. Ele foi o primeiro bígamo, né? Teve 2 mulheres, Ada e Zilá, foi um assassino frio. Mas no final do capítulo diz assim: tornou Adão a deitar-se com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a um filho por nome Sete, porque ela disse: Deus me concedeu outro no lugar de Abel, que Caim matou. E Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aí você vai ter toda essa descrição do capítulo 5 que eu fiz, onde tem todos os descendentes aí de Sete. Mas é muito interessante esse finalzinho do capítulo,
4, porque mostra, depois que Sete teve Enos, aí diz assim, e daí passou-se a invocar o nome do Senhor. Era uma descendência de pessoas que buscavam a Deus. Era uma descendência de pessoas que procuravam fazer a vontade de Deus. Era uma descendência de jovens que temiam ao Senhor. E você vai ver o nítido contraste entre a descendência de Sete e a descendência de Caim. Você tem o remanescente e você tem o povo mau. Deus então sempre teve o seu remanescente. Quando chegamos ao período do dilúvio, nós temos ali Noé. A corrupção do gênero humano, conforme nós encontramos aqui em Gênesis no capítulo 6, e diz, como foram se multiplicando os homens sobre a face da terra. Eu estou lendo o verso 1. Eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E aí Deus então diz, o meu espírito não vai agir para sempre assim com o homem, e ele faz então um acordo, né, uma aliança com Noé. E é muito interessante notar que parece que os filhos de Deus estavam se contaminando, parece não, é o que o texto deixa claro, os filhos de Deus estavam se contaminando com as filhas dos homens, estava havendo casamentos poligâmicos, não é? Havia os descendentes de Sete começaram a se engraçar, né, com as descendentes de Caim, e aí Deus então resolveu destruir a terra, mas aí ele encontra um homem, e aí no verso 7 diz assim, porém, olha que coisa interessante, o verso 8, perdão, capítulo 6, verso 8, porém, Noé achou graça, é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. Noé achou graça diante do Senhor. Em meio a toda a corrupção, em meio a toda a maldade do gênero humano, é quando os descendentes de Caim e os descendentes de Sete já estavam se envolvendo e o remanescente estava perdendo suas raízes, o remanescente estava perdendo sua identidade, Deus chama um homem para fazer o seu novo remanescente, para fazer a sua sacudidura. E aí então Deus chama Noé, faz uma sacudidura com ele. Todos quanto aceitassem a mensagem de Noé seriam salvos, todos quanto rejeitassem seriam perdidos, estariam perdidos, morreriam. E você conhece a história, o dilúvio aconteceu. Depois do dilúvio, em que toda a raça humana foi destruída e somente Noé e sua família restaram, ali nós temos o remanescente puro. Entretanto, parece que o gene do pecado, ele é um negócio assim terrível, sabe? Já vem no coração e já vai se dissipando nas gerações. E o filho de Noé, chamado Cã, já tinha uma coisinha ruim no coração. Aquele menino, logo depois do dilúvio, ele vê seu pai despido. Noé toma umas uvas lá. Alguns sugerem que as uvas, antes do dilúvio, elas não fermentavam, talvez não tivesse o processo de fermentação para deixar a uva alcoólica, porque não tinha bactérias, vírus, e que com o dilúvio, a terra, por ter sido destruída, muito provavelmente uma camada que também cobria a terra, além da camada de ozônio, foi destruída, e isso possibilitou a proliferação de vírus e de bactérias. Noé não estava acostumado, foi lá e tomou o suco e bebedou-se. Cã, ao invés de honrar o seu pai, ficou caçoando, rindo, e levou seus irmãos que respeitosamente cobriram o pai. Recebeu ali, portanto, uma maldição, mas a maldição não era assim determinista. Era uma maldição, a maldição que Noé lançou, na realidade, ela era de uma presciência divina. Deus sabia que os descendentes de Cã iam ser assim, não estava dizendo que eles teriam que ser assim, mas por conhecer o futuro, por conhecer que a maldade se proliferaria através dos filhos de Cã, é que houve aquela maldição. E Cã realmente foi terrível, os descendentes dele, daí você tem Nimrod. Nimrod foi um caçador que se opunha a Deus e ele resolveu construir uma grande torre, e o nome do seu reino era Babel. Aí você já tem os descendentes de Noé, o filho mais novo desencaminhando.
Cã, portanto, através dele vem Nimrod, que resolve construir uma grande torre, porque ele dizia, vou chegar até os céus, vou descobrir como é que foi esse dilúvio, e quando Deus quiser destruir de novo essa terra, ninguém aqui morre, é só a gente subir. E diz o livro Patriarcas e Profetas que à medida em que eles iam construindo aquela torre, eles faziam casas, eles iam morando na própria torre, e eles faziam altares para os seus deuses dentro daquela torre. Muito bem? Ao passo em que havia a corrupção do gênero humano, havia também um remanescente. E aí você tem os descendentes de Sem. Sem era aquele filho que era obediente, que era fiel a Deus. Pastor, e os descendentes de Jafé? Parece que também desencaminharam mais tarde. Deles vieram os javânicos, ou os gregos, que adotaram vários deuses, enfim. Mas aí vocês têm os semitas, ou os descendentes de Sem, e aí você vai lá para o capítulo 11 do livro de... Capítulo 10 do livro de Gênesis fala da descendência, né, as genealogias, e aí no capítulo 12, na realidade... Não, deixa eu ver... Não, capítulo 11 mesmo. Capítulo 11, descendentes de Sem, a partir do verso 10. São essas as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 100, 500 anos, gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou a Salá. E aí vem a geração de Sem. Daí ele gera um filho aqui, no verso 14. Salá viveu 30 anos e gerou a Éber. Depois que gerou a Éber, viveu 403 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. Olha por que ele colocou o nome Peleg. Depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos. Peleg significa a separação. Foi na época desse menino, que esse menino nasceu aqui, esse Peleg, que Nimrod, que era o descendente de Cã, construiu a torre. Éber, daí vieram os Hebereus, ou os hebreus. Você vai perceber que esta é a descendência dos servos de Deus, dos filhos de Deus, os descendentes de Sem. E aí você tem os descendentes de Sem, Éber, ou os Hebereus, não é? E mais tarde vem ali Terá, e Terá tem então Abraão. E Deus faz uma nova sacudidura. O gênero humano se corrompendo novamente, adotando a idolatria, aí Deus chega e diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus faz uma aliança também com Abraão e ele separa Abraão para ser o seu remanescente, o seu representante. Bom, você está percebendo? Abel, Sete, Noé, Abraão, e sempre tinha a contrapartida. Os povos que eram idólatras e desobedeciam a Deus. Bom, Deus então chama Abraão para fazer a sua aliança. E aí você conhece a história. Vem Abraão, Isaac, Jacó e vem a descendência ali, os 12 filhos de Jacó. E deles vieram os hebreus, né? O povo de Israel conhecido, a nação do povo de Israel. A nação do povo de Israel, ela foi fiel a Deus, mas entre trancos e barrancos. Você vai perceber em todo o Antigo Testamento que Deus sempre procurando trazer o povo para si. A nação de Israel foi dividida em 2 grupos, né? Depois da morte de Salomão. Roboão, seu filho, assumiu o trono, mas ele parece que não deu ouvidos aos mais idosos, os mais experientes. Foi na conversa dos jovens e disse que ia ser pior do que o pai, que ia ser terrível mesmo, que ia... Enfim, ele seria um rei carrasco. E aí 10 tribos disseram, nós não queremos mais servir a você. Vamos eleger um rei para nós. Eles ficaram no norte, com a sede em Samaria, e elegeram Jeroboão como rei. E 2 tribos ficaram ao sul, Judá e Benjamim, junto com os levitas, né, que não eram contados como uma tribo para possuir herança. Eles ficaram ao sul, em Jerusalém. Foi havendo cada vez mais um distanciamento entre Israel e Judá, a ponto de eles acabarem em algum momento se odiando, né? Você vê que na época de Cristo, os judeus odiavam os samaritanos. Houve uma perseguição dos povos pagãos a ambas as partes, né, do povo de Israel, os que estavam no norte, Samaria, os que estavam no sul, Jerusalém.
você vai ver que Deus enviou profetas para ambas as regiões, Elias, Eliseu, para o norte, ali para Samaria, e Deus envia também profetas para o sul, Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim. Esses foram levados para o cativo, os do norte foram para o cativeiro assírio, e os do sul foram para o cativeiro babilônico. O povo continua ali naquela, desobediência, mas lá no cativeiro babilônico, Deus fala através de Daniel, que 70 semanas estariam determinadas para o povo e que eles deveriam se arrepender, que deveriam voltar-se para o Senhor. Então, o povo de Israel sai do cativeiro babilônico, volta para Jerusalém através do mandato de Artaxerxes ali. Tivemos alguns decretos, Ciro, de Dario e de Artaxerxes, e o povo reconstrói a cidade, reconstrói a sua vida, mas agora eles resolvem ser muito fiéis a Deus, e aí eles saem de um extremo da liberalidade, aliás, do liberalismo, do mundanismo, da idolatria. Você vai perceber no Antigo Testamento sempre o povo adorando falsos deuses, sacrificando a deuses falsos e praticando o adultério, enfim, abandonando as leis do Senhor. Mas você vai perceber que no Novo Testamento agora eles estão radicais para obedecer. Não, se nós somos para o cativeiro por causa disso, agora nós vamos obedecer. Eles saem para o extremo do legalismo. É dentro desse contexto que Cristo vem e traz um novo remanescente à tona. Ele, do meio da nação judaica, ele tira ali 12 e diz: vocês serão meus remanescentes. E aí, através dos discípulos, Deus dá continuidade ao seu remanescente. E ele traz à tona o cristianismo. Jesus traz a religião cristã. E ele continua a sua aliança feita com Abraão através dos seus discípulos ali, através dos cristãos. Mas os cristãos não permanecem fiéis. E logo, logo eles também apostatam. A gente vai ver isso no livro de Apocalipse. Nas 7 igrejas, você vai perceber que já na igreja de Éfeso já tinha alguma coisinha, depois você vai ter ali a obra dos nicolaítas, e eles praticando coisas erradas. O povo vai se corrompendo. A igreja que era perseguida agora passa a ser perseguidora, e aí no Império Romano, aquela igreja que antes era perseguida por judeus e também pelos romanos, que foi perseguida por Nero, que milhares foram mortos nas arenas por Nero, sendo comido pelos leões, queimados vivos, agora com Constantino torna-se a igreja oficial do Império Romano, e agora ao invés de perseguida, ela passa a ser perseguidora. É uma pena, porque muitas doutrinas estranhas começaram a entrar no seio cristão, e aí você vai ver a igreja defendendo agora adoração a ídolos, você vai ver a igreja agora falando sobre indulgências. Para ter a salvação você tinha que pagar um dinheiro muito alto. Você vai ver a doutrina do inferno, a doutrina da imortalidade da alma, o domingo como dia do Senhor, e etc, etc, etc. Muita coisa errada. Deus então precisa trazer um novo remanescente. E através de Martinho Lutero, John Wycliffe, John Huss, João Calvino, Zwinglio e outros grandes reformadores, que Deus então começa o seu trabalho de reforma, de remanescente. Ele traz à tona Martinho Lutero, que exalta a justificação pela fé, a salvação unicamente pela graça de Jesus, sem mérito humano envolvido. E aí você vai ter um trabalho sendo feito por Martinho Lutero que vai fazer frente ao poder religioso da época, ao poder romano religioso. Há muita perseguição. A igreja, para fazer frente ao remanescente estabelecido ali por Deus, começa a matar quem não concordasse com as ideias da própria igreja. E aí você tem a Santa Inquisição, onde milhares e milhares de pessoas foram mortas. Você vai ter a noite conhecida como Noite de São Bartolomeu, que foi terrível. Centenas de pessoas. Os historiadores dizem que as ruas de Paris pareciam rios de sangue. Mataram milhares de pessoas. Até que a perseguição deu lugar à paz, quando os próprios perseguidos saem da Europa e dizem: vamos para um lugar onde a gente não tem a perseguição. E aí, quando nas grandes navegações eles chegam na América e ali se estabelecem os primeiros pais peregrinos, e eles dizem assim: olha, nós queremos um país sem papa,
e sem um rei. Nós queremos ter a liberdade. Bom, era para o processo iniciado por Martinho Lutero ter dado continuidade. Entretanto, eles estagnaram. Não deram continuidade ao processo de reforma. Martinho Lutero trouxe muitas coisas importantes, mas ele parece que parou. Era para ele continuar reformando outras e outras e outras coisas. Mas o processo de reforma parou em Martinho Lutero. Eles não avançaram tanto quanto deveriam. E as igrejas meio que se acomodaram. E é então, dentro desse contexto, para restaurar verdades que não foram restauradas, que deveriam ter sido restauradas no período da reforma, que Deus traz à tona um movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus pega o seu remanescente, retira e diz: restaure as minhas verdades. E aí você tem verdades que são restauradas para este tempo, que não haviam sido restauradas. Verdades como a de um santuário celestial, a questão da imortalidade da alma, a questão da alimentação, que existem alimentos que Deus não permite que nós... alimentos não, porco não é alimento, né? Carnes que Deus não permite que nós nos alimentemos. A verdade sobre o sábado, o juízo investigativo e outras verdades que começaram a ser restauradas desde então. E aí você deve estar se perguntando: pastor, e como é que vai ser o processo? Porque Deus sempre tira o justo do meio do injusto, faz a reforma. Tira o justo do meio do injusto, faz a sua reforma. E quando é que isso vai acabar? Deus sempre vai tirando o remanescente. Ele faz a sua reforma, ele traz à tona o seu remanescente, ele faz uma sacudidura, retira do meio do injusto o justo e faz a sua reforma, traz à tona o seu remanescente. E quando isso vai parar? Como é que nós vamos... Como é que vamos ter fim ao processo? E é sobre isso que nós vamos falar agora, encerrando este nosso momento de aprendizado. Muito bem, o que eu vou falar agora também é defendido pelo Dr. Albert Thien. A gente vai perceber um padrão reformatório muitíssimo interessante de sacudidura e de remanescente, que é sempre seguindo esta ordem que eu mencionei para vocês. Onde aquele que é justo, Deus tira do meio do injusto e faz a sua reforma. Você vai perceber que, por exemplo, os descendentes de Sete, eles ficavam nas montanhas isolados. Eles obedeciam a Deus, faziam a vontade de Deus. No momento em que eles começaram a descer da montanha e se misturar com o povo, desandou tudo. Então Deus sempre tira o remanescente do meio do injusto e faz a sua reforma, traz ali o seu remanescente, que tem uma missão: pregar o evangelho. O gênero humano se corrompeu, Deus faz a sua reforma, traz à tona o seu remanescente, tira Noé do meio do injusto e faz com ele a sua reforma. Com Abraão a mesma coisa: sai da tua terra, Deus tira o justo do meio do injusto, traz à tona o seu remanescente, faz a sua reforma. O povo de Israel, que deveria restaurar todas as verdades de Deus e ser luz para todo mundo, não cumpriu o propósito inicial de Deus. Jesus Cristo vem em pessoa para trazer à tona a salvação, né? Ele veio para salvar, mas ele também estabelece ali o seu remanescente. Ele tira ali os 12, né? Um deles inclusive abandonou, mas Jesus faz ali a sua reforma e através dos seus discípulos ele dá continuidade ao processo do seu remanescente. O cristianismo vem à tona, mas não dá prosseguimento, ele se corrompe. Deus então tira o justo do meio do injusto. Lá vem Martinho Lutero, Deus faz a sua reforma, traz à tona o seu remanescente e então inicia-se um processo, mas eles não dão continuidade, ficam estagnados. Deus vem, tira também novamente um povo do meio e ele agora vem para restaurar verdades, como é a Igreja Adventista, o remanescente. Mas pastor, se sempre Deus tira um do meio do outro para fazer o seu remanescente, como é que vai ser o fim? O fim necessariamente precisa ser invertido. Por quê? Porque se Deus tira o justo do meio do injusto e faz uma reforma, nunca vai ter fim. A última reforma ela vai ser diferente. E como será a última reforma? Agora o injusto sai do meio do justo. Agora é o injusto que cai fora. Como é que isso vai acontecer, pastor? Eu gostaria de ler com vocês 2 textos. O primeiro texto de Ellen White, eu vou ler, está aqui na minha frente, aqui no computador, está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 380, que diz assim: a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá.
ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento, na sacudidura. A palha será separada do trigo precioso. Esse é um transe terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Então veja, a igreja talvez pareça como prestes a cair. A gente vai ver o mundanismo entrando, a gente vai ver muita coisa que a gente diz assim, meu Deus, será que isso está certo? Ela talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. O que vai acontecer? Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião é que serão lançados fora na sacudidura. Então o processo agora é invertido, percebeu? Deus não tira o justo do meio do injusto. Agora é o injusto que sai do meio do justo. Agora são os pecadores que serão lançados fora no joeiramento. Agora você tem uma sacudidura invertida. Deus não está tirando mais o justo, agora é o joio que sai do meio do trigo. Antes Deus tirava o trigo do meio do joio, agora é o joio que sai do meio do trigo. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez você já tenha visto alguma pessoa dizendo assim, não, rapaz, a igreja adventista está apostatando, está tendo isso de errado, tendo aquilo outro de errado. Tem coisas que acontecem, né, ações humanas que a gente olha e diz assim, poxa, isso não está correto? É possível. Mas por que, pastor, que você não abandona a igreja? Porque eu sei que a última sacudidura, o povo que vai sair não é o povo santo. Quem sai, quem abandona a fé, quem abandona a igreja é o mundano, é o joio. Então, eu preciso permanecer. Mesmo que a igreja talvez pareça como prestes a cair, eu permaneço. Porque quem sai agora é o joio e não o trigo. Percebeu? Quem sai é o joio e não o trigo. Tem um outro texto que é muito interessante, que está no livro Grande Conflito, na página 608. E esse texto, basicamente, eu já decorei de tanto repetir. E o texto diz assim, ao aproximar-se a tempestade é decreto dominical, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, ou seja, os adventistas, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, uma classe numerosa desse povo, que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandonarão as suas posições, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo, participando dos seus encantos, chegaram a ver as coisas sob quase a mesma luz. E em vindo à prova, estão aptos, estão prontos a escolher o lado fácil e popular. Homens de maneira e de intelecto agradáveis que antes haviam se regozijado, na verdade, agora empregam as suas forças em fazer errar e transviar as almas. E ela diz bem assim, tornar-se-ão os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Quando os filhos de Deus forem levados aos tribunais, estes serão os mais ferrenhos agentes de Satanás contra os seus irmãos. A pior perseguição vai vir de dentro. Gente dizendo assim, mas eu era daquele grupo lá, eu era adventista, uma seita. Fiz parte. É mesmo, fiz parte daquele grupo. Pensa num povo que faz isso, faz aquilo, vão inventar mentiras e vão nos perseguir. A última reforma, a última sacudidura, ela vai ser invertida. O remanescente vai permanecer e o joio será lançado fora. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. No final da história da Terra só haverá dois grupos. Os que serão perseguidos e os perseguidores. Eu estou falando para um grupo de pessoas da igreja Riacho Grande, mas outras pessoas do Brasil estão assistindo esse vídeo nessa hora e eu pergunto para você. Você estará em que grupo? Daquele grupo que será perseguido ou daquele que será perseguidor? Você será daquele que faz parte da maioria que abandona suas posições passando para as fileiras do adversário e que tornar-se-á um dos piores inimigos dos seus antigos irmãos? Ou você será daqueles irmãozinhos que estarão sendo perseguidos? Você fará parte do remanescente ou fará parte do joio? Você é trigo ou joio? O que você é? Você permanece ou você é lançado fora na sacudidura? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que sejamos o trigo fiel, jamais o joio, que permaneçamos firme nos caminhos do Senhor, firme pelo que é reto, firme como a bússola o é ao polo, ainda que caiam os céus. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nosso Deus, por fazermos parte do remanescente, Senhor.
aquele grupo que tem a missão de pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos a nossa missão. Não nos deixe ser joio, não nos deixe tornarmos os piores inimigos dos nossos antigos irmãos. Guarda-nos para o teu reino. Salva-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.